Boa tarde, meus amores. Vamos lá, nossa provinha amanhã, tá? Sexto ano, acredito no potencial de cada um. Não esqueçam de revisar as atividades do caderno, aquelas que eu fui fazendo com vocês durante a semana, tá? Que são atividades de revisão, ok? Veja só, uma história é uma viagem. Vê só, eu peguei esse fragmento aqui do livro, mas não esqueçam, tá? Relato de viagem, eles são ricos em detalhes. Ele tem minúcias, tá? Então, para que quem leia consiga vislumbrar o que é que aquela pessoa passou, por onde ela esteve, o que ela comeu, toda a sua trajetória no geral, tá? Vê só, os relatos de viagem fazem parte da história da humanidade e são encontrados em diversos períodos. Por exemplo, os textos de viagem sobre as terras descobertas durante as grandes navegações são conhecidos como relatos históricos. Porém, quando for escrito, era apenas relato de viagem. Tornaram-se histórico por terem registrado os fatos e paisagens que hoje nos ajudam a entender o passado por meio deles, não só o presente. Vê só como os relatos que a gente acabou construindo e lendo aí no nosso texto durante o bimestre. Os relatos de viagem eles são ricos em detalhes, então eles são perfeitos para os historiadores, para aquelas pessoas que têm curiosidade sobre a história, porque ele conta minuciosamente as coisas. Vê-se aqui esse trechinho que diz assim, ó, também havia grande quantidade de peixes, mais ou menos do tamanho de um araque, com pequenas asas do lado, como são os morcegos. Chegamos então às proximidades do Equador. Ele vai dando detalhes da sua viagem. Gente, outra coisa, boa parte dos relatos de viagem que foram trabalhados esse bimestre foram de viagem a patrimônio histórico da humanidade. Mas o que é um patrimônio histórico da humanidade? Só lembrando aqui, é um marco ou área oficialmente reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação em Ciência e Cultura UNESCO, como importante para os interesses coletivos da humanidade. Essa designação confere ao histórico e cultural local, que passa a ser legalmente protegido pelos tratados internacionais. Lembra quando a gente falou que aqui em Pernambuco tem, que o Brasil é cheio de patrimônio histórico da humanidade? Foram lugares tombados que a gente não pode derrubar, não pode depredar. É um lugar onde a gente preserva, porque ele é uma parte viva da história, da minha e da sua, que é algo que a gente precisa deixar ele vivo para a próxima geração. Então é isso aí, tá, gente? Lembre que os relatos de viagem dos quais a gente trabalhou falou muito sobre patrimônio da humanidade. E meus amores, e agora vamos relembrar aquele quadrinho que a gente preencheu lá na sala, que foi o quadro indicando as características sobre um gênero relato de viagem. Qual é o objetivo, meus amores, de um relato de viagem? É compartilhar com alguém a descrição de uma aventura vivida em uma viagem. E qual é o público que se destina? A qualquer pessoa que aprecie relatos de viagem e aventura. Tem pessoas que amam viajar e gostam de ler o relato de viagem para quando chegar no dia ela já ter uma noção de onde ir, o que fazer. E tem pessoas que não gostam de viajar, mas gostam de ler sobre a aventura de outras pessoas. Então depende do público, tá certo? E a linguagem, meus amores, é a linguagem figurada, subjetiva e informal, estabelecendo um vínculo entre o leitor e o autor. Então, você pode encontrar gírias, você pode encontrar palavras em inglês, ou palavras até em outros idiomas, porque o relato, ele permite essa linguagem maleável, tá certo? Uma história é uma viagem. Vejam só, olha, esse daí que a gente trabalhou também, ó, que é a história real vivida pelo estadunidense Sherry Strain, tá? Então, que a gente trabalhou, que ele foi viajando, que fala da sede, do calor, ele deixou isso muito em detalhes. A Transpatagônia, tá? Que foi 180 dias, que ele percorreu de bicicleta, que a gente fez todo esse estudo. Releiam esses relatos de viagem para vocês se identificar todas as características, tá certo? E quais as características do gênero textual? É uma história contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Eu não posso simplesmente sair inventando um relato de viagem. Não, relato de viagem são coisas reais. Eu passei, eu vou lá relatar, vou deixar tudo certinho, tá certo? São reais. Conta-se um ou mais episódios significativos. Minha viagem foi longa, foi 180 dias. Eu vou descrever os 180 dias? Não. Eu posso falar de momentos dentro desses 180 dias que foram importantes, ok? Descreve-se lugares e situações vividas. Então, é importante que no meu relato de viagem tenha detalhes. Lugar, país, cidade, hora, dia, mês, ano. Eu preciso ter essa riqueza de detalhes para conseguir entender
o que estava se passando ali de acordo com a ordem cronológica, tá? Fornece indicações precisas de tempo e lugar. Se você tiver até de estações, também é muito importante. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir, tá? É minha opinião, é o que eu acho, é que eu tô naquele lugar, o que eu tô vivendo, são os meus sentimentos. Eu preciso deixar isso no relato de viagem. Vamos aqui, olha, então só uma revisãozinha. O relato de viagem, os verbos são conjugados geralmente no tempo pretérito perfeito e imperfeito. Quanto à formalidade, a linguagem é informal, ok? Eu posso utilizar das minhas gírias, posso falar do meu jeitinho. Os fatos são narrados de uma ordem cronológica, ok? O autor e o narrador são a mesma pessoa, por isso é sempre utilizada a primeira pessoa do singular ou do plural, ok? E quanto ao conteúdo, é descrição detalhada de lugares, personagens e tempo, tá certo? Faça o seu melhor, boa prova. Não esqueçam, meus amores, de ler os relatos, as atividades que estão no caderno, tá certo? Vai ser de grande ajuda para a nossa prova amanhã. Beijos!